sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Tópicos Roda Plural. Nesse quadro aqui eu busco falar um pouco sobre os tópicos, do que a gente discutiu na roda de conversa plural. Bom, a roda de conversa plural acontece toda segunda-feira, às 7h30. Quer saber um pouco mais sobre a roda? Quer participar com a gente? Aqui embaixo, no Saiba Mais, vai ficar o link para você estar participando da roda e também conhecer a roda. Então, desde já eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, já não tem dia nem horário para lançar os vídeos, e assim participar de todos os vídeos do canal. Bora lá? Preservação cultural e patrimonial. Bom, esse foi o tópico da roda de segunda-feira, né, gente? E vamos ao superpoder de síntese, né? Porque deu tópicos pra caramba, deu coisa para falar. Resumir a nossa 1h30 de bate-papo aqui vai ser corrido. Bora lá? Preservação em todos os ambientes, né? Então, assim, a gente começa, a muitos casos, querer ver, visualizar e querer preservar alguns pontos da cultura e do patrimônio de acordo com os nossos interesses. Mas o que realmente é relevante para a história do município, para a nossa história enquanto nação, e que afeta diretamente a nós enquanto sujeitos, né? A falta de incentivo na educação. Então, assim, às vezes a gente vê muita questão do incentivo, assim, da educação, de querer fazer um trabalho, coisa e tal, sobretudo nos primeiros anos, de preservar a história e ter cuidado com as coisas, né, antigas, mas isso se perde com o passar dos anos, não há uma continuidade, né? A falta de motivação em se envolver na cultura local, ao menos isso é uma questão particular, muito de Nova Serrana, não sei como é que é as outras cidades, de nós vai perceber que falta um pouquinho disso também, né? As pessoas não se envolvem com a cultura da cidade, né? E isso é uma falha, né? Porque isso a gente vai perdendo os traços, né, da cultura, né, com o passar do tempo. Temos eventos culturais. Essa é uma questão curiosa, porque Nova Serrana, de fato, é uma cidade que tem os eventos culturais, Edinópolis também tem, mas falta divulgação, falta incentivo para que as pessoas vão até esses locais, né? Por isso que o Conscientismo foi criado, né? Para a gente tentar unir esses eventos e todo mundo está ciente do que está acontecendo de uma ponta a outra da cidade, e se a gente mobilizar a população para conhecer e pertencer a essa serrana, né? A perda da história pela oralidade, né? Foi uma situação que o Adriano Reis trouxe para a gente, com o trabalho que ele faz enquanto editor, né, de filmes, que sempre buscou trazer a história, assim, ouvindo relatos de pessoas mais antigas da cidade. A gente tenta fazer esse trabalho lá no documentário Nossa Serrana Plural. Tá aqui no YouTube, tá, gente? Aqui no meu canal, aqui foi quando a gente lançou o canal. Foi com o documentário Nossa Serrana Plural, com história de pessoas da cidade. Tentando resgatar, inclusive, esse sentido dessa oralidade, né? Porque vai se perder com o passar do tempo se a gente ficar preso apenas a essas pessoas, a essas histórias. História de Nova Serrana, a gente aproveitou para debater muito, falar muito sobre o caos da nossa cidadezinha. Serra da Capelinha, né, a relevância que aquele espaço ali tem para a história do município, né? Serra da Capelinha, a pedreira lá onde que o padre Libério, né, encostou e ali brotou água, enfim, são histórias, é da nossa cultura, né? A Cruz de Todos os Povos versus o Morro da Gurita, né, que aí já vai para Divinópolis, que lá tem um espaço, assim, que tem um significado, assim como a Serra da Capelinha para nós, esse espaço nesse Morro da Gurita lá também tem para Divinópolis, só que, assim, todo o envolvimento da tecnologia, desenvolvimento, tornar aquele local um local de turismo, pela questão da agregação da Cruz de Todos os Povos, que é uma cruz, assim, que só existe em 2 lugares no mundo, e Divinópolis vai ser o terceiro lugar até essa cruz, que é uma cruz imensa, bonita, belíssima, é um ponto turístico, tem esse lugar para fazer rapel, super bacana, só que assim, acho que, será que não dá para trabalhar junto, né, o passado, a história, junto dessa tecnologia, dessa transformação que chega? Foi isso que a gente questionou muito nesse sentido. As festas culturais, em especial o reinado, né, que é uma arraigação de uma cultura que a gente precisa preservar, porque ela conta muito da história do nosso povo, né? E tem outros eventos também culturais que a gente precisa repensar em Nova Serrana e resgatar, né? E não só em Nova Serrana, acho que no Brasil como um todo, né? Muitas questões culturais do nosso povo tá se perdendo em eventos e das questões culturas externas, sobretudo a questão do capitalismo, né? A falta de empenho dos governantes no processo de preservação, um exemplo claro é o nosso casarão lá no centro, né? Que gerou um debate bacana, né? Que é aquela casinha ali no centro, no miolo da cidade mesmo, diferente o Banco do Brasil e coisa daquela esquina ali para baixo da matriz, que assim, o povo não sabia que ali foi praticamente a primeira escola que Nova Serrana teve, né? Ali foi um espaço onde que as primeiras pessoas na cidade começaram a ser educadas, foi naquela casinha ali. E aquilo ali está abandonado, está largado, não tem aquele viés sacro de respeito à cultura, né? Porque ele deveria ter esse olhar,
né, e está se perdendo. O mesmo acontece com o Casarão de Divinópolis, né? Então a gente comentou sobre as questões lá também. Imitar o positivo de outros países, porque a gente, o brasileiro tem esse síndrome de vira-lata, de querer imitar tudo que é de fora. Por que a gente não imita essa posição também, de defender nossa cultura, né? De defender os nossos monumentos, como na Europa. Na Europa existem monumentos belíssimos que são preservados e fazem menção à história daqueles países. Por que a gente não preserva o que é nosso, né? O Casarão, como eu disse, é de Nossa Senhora de Divinópolis, que eu já havia citado, então eu não vou nem render aqui para ele, La Borba e Celeste Brandão, né, que são dois documentários do Adriano Reis, que contam a história de personalidades de Divinópolis, que afetam, inclusive, na história da cidade, né, inclusive a Celeste Brandão é alguém que traz os sentimentos do passado, né, a partir de suas artes, suas pinturas, e tudo isso está no documentário. Reconstruir a história a partir de figuras próximas, né, então, assim, por exemplo, a questão da Borba. A história de Divinópolis, a gente percebe que ela também foi construída em torno da figura, né, da Elinha Borba, né, que o fã, né, dela, que participava em tudo, e trazia, inclusive, ela teve em Divinópolis, assim, uma figura, assim, uma artista musical de prestígio mundial, né, nacional e mundial também, e teve em Divinópolis, assim, a cidade, né, virou aquele centro daquela atenção devido a essa personalidade, tanto a artista quanto o seu fã, né, a reconstruir a história a partir de figuras e pessoas próximas, né, que é isso que eu acabei de dizer, estou aqui me perdendo, mas vamos lá, que a gente tem muita coisa para dizer ainda. Preservação dos bares, porque existem bares que parecem assim, que são lugares de confusão, mas são também registros da história, porque o La Borba mesmo é o nome de um bar antigo, era um bar antiguíssimo em Divinópolis, e tinha cheia de pôsteres e álbuns dessa figura, né, que é a Elinha La Borba, que, assim, então, assim, existem bares, espaços na cidade que têm esse intuito de preservar a história de um fã, de um fã-clube, alguma coisa, e a gente se perde muito não preservando, não cultivando esses espaços. Inclusive o sebo, entre aspas, lá em Nova, que vai ter, inclusive, uma feira literária na sexta-feira, né, um encontro de poetas, de poesias, que a gente vai declamar poesias, na sexta-feira, lá tem um lugar reservado que lembra muito aqueles mercadinhos de antigamente, eu achei genial, achei uma sacada muito boa do espaço. A preservação dos cinemas, né, porque a gente se perde muito, a gente fica muito nessa questão do cinema estrangeiro, esquece que a nossa tem qualidade de cinemas de filmes brilhantes, né, que contam a história do país. Uma curiosidade, em 1958, Divinópolis era a cidade que mais vendia entradas de cinema, ou seja, Divinópolis já teve muitos cinemas com capacidade gigantesca de pessoas e que atraíam o público, né, e muitas vezes para ver a cultura nossa, né, e de onde que se perdeu, né. O passado nos mostra o que nós seremos, né? Eu achei bacana a participação das jovens lá nessa roda, que elas trouxeram essa mensagem, assim, que elas entendem que se o passado que está por nós a gente não preserva, muito provavelmente o que nós estamos precisando também vai ser preservado para frente. Eu achei genial essa frase, né? Divinópolis, fundada pelos franciscanos, que tinha influência tanto na educação quanto na cultura. Né? Quando a gente ouve a história de Divinópolis dos franciscanos, a gente esquece de colocar que eles não foram só uma visão religiosa da parada. Eles incentivaram outros, né, inclusive nesse aspecto da educação, né, da fundação das primeiras escolas, dos institutos lá, e da cultura, né, então, assim, a gente precisa entender e conhecer um pouco mais da nossa história, inclusive não só de Nova Serrana, mas de nossas cidades ao redor, porque uma influencia na outra, né. A falta de continuidade das políticas públicas na alternância é uma questão que a gente debateu muito, porque às vezes um prefeito faz uma proposta e ao desenvolvimento numa gestão, chega na outra, destrói tudo, para e não continua. Isso é evidência, inclusive, da cultura, né? E da preservação cultural, então, nem se fala. Rituais culturais que ligam com o passado, então a gente precisa preservar alguns ritos, algumas questões de respeito. O estupim cultural, que foi uma frase que essas jovens trouxeram, que a gente precisa trazer a juventude para a preservação dessa cultura, dessas histórias, desse patrimônio. Eu adorei esse nome. A gente vai desenvolver alguma coisa em cima disso, eu me comprometi com ela, a gente criar algo, porque eu achei a frase genial, esse nome. Ricos brasileiros que não incentivam a cultura do próprio país, que é uma questão curiosa, porque quando teve o incêndio lá no museu, na igreja de Notre Dame, havia gente, todo mundo, querendo doar para a reconstrução. E aqui no Brasil, inclusive, teve brasileiros. Só que quando houve o incêndio do Museu Nacional, nenhum brasileiro se mobilizou. E temos artistas que trabalham no cinema brasileiro que têm condições de tentar ajudar nesse sentido, mas nada fazem. E, por fim, eu não posso deixar registrado nesse vídeo aqui,
que o Adriano Reis, que é assim, um cara humildão, super gente fina, ele tem 52 fitas com a história do Congado de Divinópolis. Ou seja, é um material riquíssimo que ele guarda na casa dele, que precisa ser preservados. E aí eu deixo esse questionamento aí para os governantes de Divinópolis. Até quando vocês não vão criar um sistema para poder preservar a história de vocês, de fato? Então é isso, galerinha, né? Falei demais, ficou um pouco longo, mas é porque foi muita informação, foi muito bacana, foi muito rico. Na próxima segunda, a gente dá início à primeira semana de psicologia de Nova Serrana e vai começar com a roda com o tema psicologias. Então fica aí o convite para participar com a gente. E é isso, galerinha. Se cuidem, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. E aí, terráqueos, o que acharam do vídeo? Bom, deixe seu like, seu dislike, né, mostrando se você gostou ou não gostou do vídeo. Compartilhe com os amigos que possam achar a temática interessante. Comente, né, sobre se você concorda, se você discorda, né, palpites, sugestões, né, para a gente seguir com os próximos vídeos. Se inscreve no canal, já que eu não tenho dia nem hora para lançar os vídeos, né? Ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui. E se cuidem. Namastê e Ubuntu.